Nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 ações que podem ser uma ótima escolha de investimento para quem pretende viver de renda ainda em 2024 ou em qualquer momento no futuro. Ou seja, ao invés de você ter que trabalhar todos os dias e usar sua renda do seu trabalho para pagar seus custos mensais, são os dividendos dessas empresas que irão pagar as suas contas. E eu disse que elas são boas opções tanto para quem planeja viver de renda agora em 2024, quanto para quem pensa nisso apenas no futuro, porque são 5 ações que lideram o mercado delas há muito tempo e provavelmente continuarão liderando. Isso sem falar que são empresas com histórico de distribuírem bons dividendos para os acionistas com o passar do tempo, um critério fundamental para quem está pensando em viver de renda e se aposentar. Mas antes da gente analisar essas ações e comentar seus pontos positivos e negativos, preciso deixar bem claro que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. As 5 empresas que veremos aqui são sim boas opções de investimento, mas nem todo investimento será bom para os seus objetivos. Então não tente copiar a carteira de ninguém. O meu objetivo em fazer esse vídeo é trazer alguns exemplos para te ensinar o que olhar antes de investir em cada ação e não uma recomendação de compra, beleza? Então vamos começar. E a primeira ação que nós vamos ver aqui é a Vale. Código de negociação VALE3. E eu preciso dizer logo no início que esse não é o melhor momento para as ações da empresa, já que teve um ano difícil em 2023 com uma queda aproximada de 16%. E para piorar, agora em 2024, suas ações seguem um ritmo de queda e já se desvalorizaram mais de 15% de janeiro até agora o início de julho. Porém, o que eu quero te falar é o seguinte: cuidado para não acreditar que a queda das ações reflete uma piora na empresa, pois não é o caso. O menor interesse dos investidores pela Vale tem uma justificativa totalmente externa: o preço do minério de ferro ter caído. Mas isso a Vale não pode controlar. Inclusive, nem a Vale, nem nenhum concorrente dela pode controlar o preço do minério de ferro, que é uma commodity e está exposta a variações de oferta e demanda no mercado. Logo, quem investe na Vale pensando em se aposentar no futuro precisa aprender a lidar com essa variação de preço. Mas isso não muda a qualidade da empresa e não tem nenhum impacto determinante nos seus dividendos. E a prova disso é que ela segue mantendo o custo sob controle e teve um bom lucro no primeiro trimestre de 2024, 1 bilhão 679 milhões de dólares, o que pode resultar na manutenção de um bom dividend yield, que atualmente está em 10,56. E a segunda ação da nossa lista é a Sanepar, código de negociação SAPR11, uma empresa com mais de 60 anos e que tem a concessão de saneamento e tratamento de água do Paraná. Eu tenho certeza que os inscritos aqui do Paraná conhecem ela bem, é ou não é? Deixa aí nos comentários se você mora no Paraná e se você conhece essa SAPR11. Por ser do segmento de saneamento, um setor básico para a população, ela é uma sociedade de capital misto, o que significa que existe participação do Estado na sua gerência, ou seja, parte dela pertence aos investidores e a outra parte ao Estado. Atualmente, o dividend yield da Sanepar está em 5,27%. Então quem tinha R$1.000 investido em ações da SAPR11 recebeu R$ 52,70 nos últimos 12 meses. Eu sei que um yield de 5,27% parece desanimador depois que vimos o da Vale, que é mais de 10%. Mas a Sanepar tem uma carta na manga que muitos investidores acabam ignorando: o seu payout, que é a porcentagem de lucro distribuída em forma de proventos, e está em 27%. Ou seja, a cada R$100 de lucro, a Sanepar distribui R$27 e mantém R$73 no caixa ou para fazer novos investimentos. Por conta disso, se ela resolver aumentar o seu payout e distribuir uma porção maior do lucro, o dividend yield pode subir bastante, já que a média histórica para o payout dela é de 43%. Mas mesmo que o payout não suba, um dividendo de aproximadamente 6% ao ano é suficiente para compor uma carteira previdenciária com foco em receber renda passiva. E eu não poderia falar da Sanepar sem dizer que, pelo menos na minha opinião, um dos seus grandes diferenciais é o seu segmento de atuação. Para pensar comigo, com todos esses avanços em inteligência artificial e outras áreas, ninguém consegue imaginar como estará a economia daqui a uns 10, 15 anos. Ainda assim, uma coisa se mantém: as pessoas continuarão precisando de água e indo ao banheiro. Esse é um bom conselho. Aliás, busque investir em empresas que estão no segmento essenciais, como é o caso do saneamento e da Sanepar. Isso por si só não faz a empresa imune à crise ou falência, mas é uma segurança maior de que seguirá existindo e gerando bons lucros. Mas agora, não tem como fazer um vídeo falando de ações para viver com dividendos no Brasil sem citar nenhuma empresa do setor financeiro. E a que eu escolhi para falar hoje é a Itaúsa, código de negociação ITSA4. E se você não conhece, a Itaúsa é uma holding, ou seja, uma empresa que é dona de várias empresas, e que no caso da Itaúsa, a principal empresa que ela é dona é o Banco Itaú. Até o nome dela já deixa essa dica. Atualmente, a Itaúsa está com um dividend yield de 8,58%, o maior desde 2019, pois a empresa precisou passar por alguns anos distribuindo menos dividendos, apesar de manter uma boa constância. Lá em 2020, com todo o problema de saúde que aconteceu no mundo, o Banco Central do Brasil pediu para que todos os bancos diminuíssem a distribuição de dividendos e mantivessem mais dinheiro em caixa para garantir a solidez do sistema financeiro. Além disso, a Itaúsa passou por um processo de fazer investimentos em
em outras empresas, buscando maior diversificação, o que fez ela reduzir ainda mais os seus dividendos. Por conta disso, muitos investidores impacientes deixaram de gostar da empresa e começaram a falar mal dela, dizendo que não pagam bons dividendos e por aí vai. Porém, conforme o tempo foi passando e tudo foi se acertando, a Itaúsa voltou a aumentar a distribuição dos lucros e está com um ótimo dividend yield acima de 8%, como eu já comentei. Agora, a quarta empresa que comentaremos nesse vídeo é uma que já foi considerada uma das maiores pagadoras de dividendo de toda a bolsa, a Taesa, TAEE11, que vem perdendo parte da sua popularidade, apesar de manter um dividend yield bem alto, acima dos 10%. Inclusive, no dia 16 de maio, a Taesa distribuiu R$ 1,13 em dividendos para cada TAE11, um rendimento bem interessante em termos proporcionais, já que seu preço está por volta de R$ 34 e mês passado ela distribuiu 42 centavos de dividendos. Ainda assim, é preciso comentar que a Taesa tem um problema, que começa a ficar sério. A questão da sua alavancagem, que recentemente aumentou muito devido ao novo ciclo de investimentos que ela passou e vem passando. Atualmente, a Taesa é uma empresa com uma dívida bruta de quase 10 bilhões e apenas pouco mais de 1 bilhão em disponibilidade, o que nos leva a um endividamento líquido de 8,69 bilhões, um patamar muito elevado e que você deve levar em consideração. Falando agora da nossa última ação dessa lista, nós temos uma outra empresa do segmento de energia, sendo dessa vez uma empresa que tem uma atuação maior na parte de geração e talvez você já tenha percebido que se trata da ENGIE, a ENGIE 3. Mesmo que ela esteja passando por dificuldades no curto prazo, no que se refere aos novos investimentos que precisou fazer, a ENGIE tem um histórico excelente na hora de transformar esses investimentos em ótimos retornos e remunerar os acionistas por meio dos dividendos. E se a gente analisar os últimos números dela, fica muito fácil confirmar que isso realmente é verdade, pois atualmente a ENGIE está com seus indicadores de rentabilidade em um número bem elevado. Um dos principais deles é o ROI, está em quase 40%, o que é um absurdo de bom, e o ROIC, outro indicador importante, já passa dos 18%, o que demonstra a capacidade da empresa em fazer investimentos de forma assertiva. Isso sem contar que, embora esteja com um payout relativamente pequeno para o setor, de 57%, a ENGIE consegue entregar um dividend yield de 5,34%, o que pode subir ainda mais caso ela decida aumentar o payout a patamares perto de 100%, como já fez em 2022 e 2019. Agora eu quero saber, você investe em algumas dessas 5 empresas que nós vimos no vídeo? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.